Abra aí a palavra de Deus no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, tá certo? Eu já passei dos 40, como eu já te disse, então eu vou aqui colocar o meu ajudante, tá certo? Porque até o Senhor deseja me curar, né? Não sei se Ele me curará aqui da miopia e outras coisas mais. Então, se curar, amém. Se não curar, eu continuarei usando aqui essa bênção, que tem sido bênção na minha vida, amém? Então, eu convido você para abrir a Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler até a parte B do versículo 7. O versículo 7 todo, tá certo? Então, você que está com sua Bíblia aí em sua casa, em sua residência, abra, tá certo, junto comigo. Eu aqui já abri. E se você, porventura, esteja, né, em algum lugar, não sei se você está no seu trabalho, não sei se você está em outro ambiente em que talvez não tenha levado aí a sua Bíblia, acompanhe comigo, tá certo? Ouça, porque a Bíblia é a palavra de Deus e cada vez que a gente abre, Deus fala conosco, tá bom? Então, diz assim a palavra do Senhor. 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre a apostasia nos últimos tempos. Apostasia quer dizer abandono da fé, tá certo? Que fé? A fé em Jesus Cristo. A fé que um dia, né, nós abraçamos, e o desejo de Deus é que permaneçamos nessa fé. Só que está escrito que nos últimos dias, tá certo? Antes da volta, da segunda vinda de Jesus, haverá por muitos uma apostasia. Quer dizer, haverá por muitos um abandono dessa fé. Fé no Evangelho, fé na palavra de Deus, fé no Senhor, né, como Salvador, como único e suficiente Salvador de nossas vidas. Então aqui o apóstolo Paulo, ele estava ensinando ao seu discípulo, né, ao seu filho na fé, Timóteo, para que também Timóteo passasse ali, ele aprendesse, ele recebesse e ele também passasse ali aqueles que ele discipulava, aqueles que ele apacentava. Diz assim a palavra do Senhor: ora, o Espírito afirma, e esse Espírito que afirma, tá certo? Não era o Espírito de Paulo, e sim o Espírito Santo de Deus, porque o aqui está maiúsculo, e todas as vezes que nós lemos a Bíblia que o Ezinho estiver maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo de Deus. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, até aqui o apóstolo Paulo, ele estava falando a Timóteo, ele estava escrevendo, ele escreveu, ele aconselhou a Timóteo para que Timóteo prestasse atenção, para que Timóteo vigiasse, né? Porque nos últimos dias aconteceria sim esse fato. Pessoas abandonariam da fé. E qual o motivo do abandono da fé? Justamente por obedecerem a espíritos enganadores. Da mesma forma que Deus, ele usa o Espírito Santo de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, né, em que nós somos sensíveis a ouvir essa voz do Espírito, e esse Espírito, o Espírito Santo, ele nos convence. Existem também nesse tempo espíritos enganadores. E o que eles fazem? Eles enganam. E esses espíritos enganadores, eles ensinam mentiras, né? E eles falam, né? Eles são espíritos enganadores e eles são ensinos também de demônios,
pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por todos quantos conhecem plenamente a verdade. Verso 4. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Por isso que a gente ora pelos alimentos antes da gente comer. A gente ora purificando e santificando, né? E assim a gente come para a glória de Deus. Verso 6, está escrito assim: exortação à fidelidade e à diligência no ministério, tá certo? O que significa diligência? Diligência significa interesse ou cuidado. Então o apóstolo Paulo, ele estava falando a Timóteo, ao seu filho na fé. E também nessa noite eu faço das minhas palavras, eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas palavras. Eu estou ensinando nessa noite a você como filhos na fé. E eu falo para você a mesma coisa, né? O apóstolo Paulo, ele falava ali ao seu filho Timóteo, exortação à fidelidade e à diligência, quer dizer, ao cuidado e para que Timóteo, juntamente ali com os irmãos daquela igreja, continuassem interessados, tá certo? Continuassem tendo cuidado em relação ao seu ministério. E o verso 6 diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ele diz, olha, uma coisa boa para você fazer, Timóteo, é você alimentar, é você ser alimentado e você também alimentar também as pessoas com um tipo de alimento. Qual era esse tipo de alimento? Era um alimento, tá certo, que viria através da palavra de Deus. Um alimento, né? O alimento da fé. A fé também, ela nos alimenta, a fé nos fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa alma. E da boa doutrina que tem seguido. Que doutrina é essa? Seria doutrina de homens? Não, seria a doutrina da palavra de Deus, tá certo? E aí o verso 7, que é o versículo que eu vou ficar, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. E a parte B, fixe bem essa parte B do versículo 7, tá bom? Porque nós estamos falando, iremos meditar sobre, o tema da mensagem de hoje é disciplinas espirituais. E olha o que é que o apóstolo Paulo ensina aqui ao seu filho na fé Timóteo, bem como também aquela igreja, né? Porque Timóteo também deveria ensinar aquilo que ele estava recebendo como aprendizado e que seria também transmitido para outras pessoas. Ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade. Eis uma tradução. Eu fui buscar em outra tradução e é essa tradução que eu quero deixar, porque simplesmente, né, eu amei, tem tudo a ver com a mensagem dessa noite. Olha, para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. A parte B, se você for buscar na tradução NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, está escrito assim: para progredir na fé cristã, faça sempre exercícios espirituais. Um dos objetivos das disciplinas espirituais é o progresso da nossa fé cristã. Eu não estou aqui falando para você, né? Eu não quero falar para você sobre disciplinas espirituais e falar aqui sobre religiosidade, sobre obrigatoriedade, sobre algo que nós faremos, né? Porque alguém
vai nos obrigar a fazer. Eu não estou aqui para falar em disciplinas espirituais no sentido de lei, né? No sentido de legalismo. Pelo contrário, eu estou aqui para falar sobre disciplinas espirituais, porque o meu desejo, como sua pastora e como mãe da fé, como mãe na fé, é o seu progresso espiritual. Eu também desejo esse progresso espiritual. E não existe progresso espiritual sem nós nos exercitarmos espiritualmente. O que significa disciplinas espirituais? Qual o significado? O que é disciplinas espirituais que às vezes eu ouço, né? Tanto, na verdade, isso já há muitos anos é pregado, é ensinado, tá certo? E nesse tempo, não é diferente aqui naquele tempo passado que o apóstolo Paulo já instruiu a Timóteo. Veja o motivo do porquê de o apóstolo Paulo estar ali aconselhando ao amado Timóteo. Para que você se fortaleça, para que você cresça, você precisa se exercitar espiritualmente. Por quê? Aí você vai lá para o versículo 1. Haverá um tempo em que as pessoas apostatarão da fé. E elas apostatam da fé, por quê? Por que elas abandonam a fé? Porque justamente elas estão fracas espiritualmente. Porque justamente elas não estão comendo do que é para comer. Elas não estão se alimentando do que é para se alimentar. Eu fico pensando sobre, né? Não há como nós não fazermos uma analogia de uma coisa com a outra. De nós pensarmos no nosso corpo físico. Você acorda de manhã, né? Quem gosta de café como eu, já é pensando no café. Aquele cheirinho de café, né, já faz toda a diferença na nossa manhã. Você acorda, se você não gosta de café, você come uma fruta, né, mas você come ali algo para fortalecimento do seu organismo. Ninguém que come porcaria, ninguém que come bagana, ninguém que não se alimenta, né, de proteínas, de vitaminas, de coisas saudáveis, ali dos nutrientes necessários para o nosso fortalecer físico, se deixar de comer, se deixar de ter uma dieta saudável, o corpo vai sentir. Agora você pense no seu espírito. Se você começar a se alimentar só de porcaria, se você começar a ver só o que não presta, se você não for disciplinado nesse tempo em que a Bíblia fala que já naquele tempo era um tempo de apostasia, imagine nesse tempo. Se naquele tempo já existia apostasia, eu sei que você concorda comigo, meus queridos, que esse tempo aqui triplicou o abandono da fé em Jesus Cristo. O abandono no Evangelho. Tem gente voltando a revolver-se no lamaçal. Tem gente voltando a querer lamber o próprio vômito. Aquilo que já botou para fora, aquilo que já colocou para fora, está querendo colocar para dentro novamente. E por isso, nesse tempo, há uma extrema necessidade de nós sermos disciplinados espiritualmente. O que são disciplinas espirituais? O que é uma disciplina espiritual? Disciplina espiritual é a construção diária, dentre muitos conceitos que você pode fazer. Eu peguei aqui um conceito. É uma construção diária de uma rotina devocional com Deus. Disciplina espiritual é uma construção diária de uma rotina espiritual com Deus. Se você for observar no dicionário o que significa a palavra disciplina, a palavra disciplina está ligado à obediência. Ninguém indisciplinado
vai conseguir seguir uma disciplina. Você precisa ser obediente. Você precisa se tornar alguém disciplinado. A palavra disciplina está ligado à obediência, está ligado a regulamento, está ligado com uma palavra que tem tudo a ver com o que nós estamos aqui aprendendo. A palavra disciplina está ligada à conduta. A palavra disciplina está ligada a procedimento. Se disciplina espiritual significa uma construção diária de uma devocional do meu relacionamento com Deus, quando eu for partir para essa disciplina espiritual, que é tão importante nos dias de hoje, eu vou mudar a minha conduta. Quando você deseja emagrecer, porque aqueles quilos, eles estão fazendo mal a você, não é só pela questão de estética, né? Pela questão de saúde. Pressão alta, colesterol, problema no coração e por aí vai. Você faz o quê? Você vai fazer caminhada, você vai correr, você começa com alguma atividade física. Por quê? Porque o médico te falou que você tem que perder peso. Porque aquilo está lhe desestruturando. E aquilo você precisa resolver. Você imagine, você já pensou sobre o que está lhe desestruturando espiritualmente? E que você precisa agora mudar a sua conduta. Você sabe o que está ligado à disciplina? Está ligado, a palavra disciplina está ligado, significa conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos. Ou um bom funcionamento. Quer dizer que quando você começa a ser disciplinado em relação à sua saúde física, você melhora o seu condicionamento físico. Quando você adquire disciplinas espirituais, você melhora o seu condicionamento espiritual. Sabe por quê? Muitas vezes nós andamos fracos espiritualmente porque não existe a disciplina espiritual. Não existe uma construção diária, de uma devocional, de um relacionamento meu para com Deus. Quais são as disciplinas espirituais? Pastor, eu já sei agora. Disciplina espiritual é uma construção diária de uma devocional, de um meu relacionamento para com Deus. Mas quais são essas disciplinas? O que eu preciso fazer? Eu vou te dizer a primeira delas. Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. E como eu já falei, não ler só por tabela. Vou pegar minha leitura bíblica e fiz o Velho Testamento, fiz o Novo Testamento, estou em dia. Não. Isso é religiosidade. Você precisa meditar na palavra de Deus. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Você sabe uma decisão que eu tomei de um tempo desse atrás? Eu tomei a decisão, eu gosto muito de café, mas eu tomei a decisão de só tomar o café agora, depois que eu leio a Bíblia. Porque mais importante do que o meu café é a minha comunhão com Deus. Isso é radicalismo? É não. Eu sei do que eu preciso. Você sabe do que você precisa. A Bíblia fala no livro de Mateus capítulo 4, verso 4, diz: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Você compreendeu? Qual é a primeira disciplina espiritual? Bíblia, palavra de Deus. Mateus 4,4 diz: o ser humano não vive só de pão, não vive só de comida, não vive só do alimento físico. Mas a segunda parte diz: mas vive de tudo o que Deus diz. Tem tradução que é a mais conhecida, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Salmo 119 é o salmo que nós temos estudado durante toda essa semana que passou. É o salmo maior da Bíblia, Salmo 119. Nele contém 176 versículos, só dando prioridade à palavra de Deus. Só falando sobre a palavra de Deus. E dentre os muitos versículos, eu extraí dele 2 essa semana para essa mensagem. São eles. Salmo 119, 97 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Disciplina espiritual, conduta. Tem dia que eu leio a Bíblia, tem 5 dias que eu não leio. Hoje eu leio a Bíblia, 10 dias eu passo sem ler. Isso não é disciplina espiritual. Lembre-se, disciplina, obediência, conduta para o meu próprio bem-estar. Você passa um dia sem comer? Você passa um dia sem comer? Você passa 5 dias sem comer? Você passa 10 dias sem comer? Por que você está cuidando do teu físico? E você não está cuidando do teu espírito? Se o homem é feito de corpo, alma e o espírito. E o que será que vai para Deus? É muito interessante, né, queridos? A gente cuida tanto do nosso corpo, mas quando a gente morre, o nosso corpo não vai para Deus. Fica aqui debaixo da terra. Vai apodrecer, vai ser comido. E eu não estou aqui fazendo apologia que não é para cuidar do nosso corpo, não. Mas tão importante quanto cuidar do nosso corpo, mais importante é cuidar do nosso espírito. E nós precisamos de algo chamado disciplina espiritual. Bíblia, Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu pego a palavra e eu escondo aonde? No coração. No meu coração, no lugar que eu coloco as coisas mais importantes. O salmista pegava a palavra e escondia no coração. A palavra de Deus, ela não deve ser usada como amuleto. Aqui eu me protejo com a palavra, é um amuleto para mim de proteção, um amuleto de sorte. Não. A palavra de Deus não é para ser usada só nos momentos de dificuldades, de angústias, de tribulação, que eu vou lá, meu Deus, me dê uma palavra, porque está acontecendo isso. A palavra de Deus não é para estar aberta em um lugar só para enfeitar a nossa casa, lá no Salmo 91, não. Deus quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Disciplina espiritual significa relacionamento, meditação. Na tua lei, Senhor Deus, eu medito dia e noite. Não se aparte de mim, não se aparte da minha boca. Disciplina espiritual, Bíblia. Outra disciplina espiritual, oração. Tudo isso, por quê? Porque o Senhor nos ama. As disciplinas espirituais, elas fazem parte do amor de Deus por nós. As disciplinas espirituais, elas nos são dadas para que nós pratiquemos porque o Senhor nos ama. E o Senhor aqui nos alerta. Haverá um tempo difícil em que os homens apostatarão, abandonarão a fé, por eles acreditarem em espíritos de demônios, em mentiras, por pessoas que têm cauterizado a sua mente, o seu pensamento. E você precisa se exercitar espiritualmente. E esses são os exercícios, as disciplinas espirituais. Oração. Oração como estilo de vida. Nem sempre você vai orar, meu irmão, ali. Tem gente que fala assim: eu não vou orar porque eu não sei orar como aquela pessoa.
Oração não é repetir palavras bonitas. Oração não é copiar aqui, né? Algumas frases e agora nós vamos decorar aquelas frases e nós vamos estar orando como uma repetição de palavra. A Bíblia fala que isso não é oração, isso é reza. E a Bíblia diz: não pense que pelo muito falar vocês serão ouvidos. Eu vou aqui, vou rezar, né? Não sei quantos Pai Nossos que está escrito na Bíblia Deus deixou e por causa disso eu serei ouvida. Não. Mas vale você orar um Pai Nosso e ser de coração. E você saber o que você está dizendo, o que você está falando. Você ter consciência do que você ficar. Pai Nosso está no céu, santificado seja o nosso nome, nosso rei seja feito. Não. Isso é vã repetição de palavras. Oração, querido, como um relacionamento com Deus. Você lê a Bíblia, Ele fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Quando você tem um amigo, você está, né, nesse período, eu estou nesse período de quarentena. Nós estamos 100% mais com a nossa família em casa. Você acorda, você deixa de dar bom dia? Você acorda, você deixa de abençoar o seu filho? Quando os meus filhos acordam, eu digo, Deus te abençoe. Quando os meus filhos vão dormir, Deus te abençoe. Eu acordo, eu falo com meu marido, eu falo com minha filha, eu falo com meu filho. Por que eu não falo com Deus? Porque eu acho que eu não preciso falar com Deus. Só nos momentos em que vem um problema difícil que eu não posso resolver. Vem um problema impossível para mim que eu não posso resolver. Vem de repente a dificuldade que ali, ore por mim. Eu vou orar, vamos orar. Não, a oração não ficou só para esse momento. Oração é um relacionamento com Deus. Não só quando nós estamos com problemas ou dificuldades. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem sempre. Orem sempre. Está orando. Não precisa de palavras bonitas. Oração é uma conversa com Deus. Muitas vezes você vai orar e você nem vai falar nada. Porque você está tão contrito, tão quebrantado, que você só vai chorar na presença de Deus. Você só vai ali. Você vai orar em espírito. E é correto, é certo. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É uma oração. Eu nem sei pelo que é que eu estou orando. Mas o Espírito Santo está intercedendo pela minha vida. É uma oração. E a gente se preocupa nem falar com todas as pessoas. Às vezes uma pessoa passa por nós. E a gente se preocupa. Meu Deus, fulano nem falou comigo. Cicrano nem falou comigo. Será que aconteceu alguma coisa? E aí a gente vai e faz de tudo para chamar a atenção daquela pessoa para falar. Porque a gente fica preocupado. Por que aquela pessoa não falou conosco? E a gente não está nem aí para se relacionar com Deus através da oração. Disciplina espiritual, oração. Orai sempre, orai sem cessar. Efésios 6,18 diz: façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre. Guiados pelo Espírito de Deus, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Quer dizer, as orações intercessórias também. Quanto tempo faz que você não ora, meu irmão? Como é que você vai se fortalecer espiritualmente? E está esperando o fogo vir do céu. O fogo não vai vir do céu não, meu querido. Sabe qual é o fogo que virá do céu? Vai ser o contrário. O teu clamor, que às vezes você nem consegue clamar com palavras, é só ali gemidos, vai subir a presença de Deus e o Senhor vai te abençoar. E o Senhor vai te levantar. Mas se prostra diante do teu Deus, se ajoelha diante do teu Deus. Que orgulho é esse?
Oração, disciplina espiritual. Eu já fiz faculdade. E eu lembro que quando eu pagava as cadeiras, existiam cadeiras que elas eram necessárias eu pagar para que eu pudesse pagar outras, estudar outras. E se eu não pagasse, ou se eu ficasse devendo, se eu não passasse ali de ano, eu ficava atrasada no meu semestre. E eu não podia progredir cursando outra disciplina, pagando outra cadeira. Quando você não ora, você se atrasa. Quando você não ora, você fica devendo a si mesma. Quando você não ora, você não cresce, você não progride, você não vai para frente. Disciplina espiritual, oração. Outra disciplina espiritual, jejum. Esse aqui passa longe. Queridos, pelo menos uma vez por semana, todo crente deve jejuar. O jejum, ele enfraquece a nossa carne e ele fortalece o nosso espírito. Sabe por que muitas vezes a nossa carne está saltitando e se levantando e pintando e bordando? Porque quanto tempo faz que eu não jejuo? E olha, eu quero te dizer que jejum não é dieta. Uma dieta que você faz. Não, eu vou jejuar porque eu vou ali. É bom eu jejuar porque eu vou perder uns quilinhos. Não, isso não é jejum. A palavra jejum em hebraico significa nesteia, cobrir a boca. Jejum, fazer jejum não para barganhar com Deus, não para trocar. Tem aqui uma coisa muito difícil na minha vida, então agora eu irei jejuar para ter a vitória. Não, jejum principalmente para buscar a Deus. Nós jejuamos principalmente para buscar a Deus e para mortificar a nossa carne. E claro, a Bíblia está escrito que existem causas maiores, mais fortes, coisas que nós lutaremos contra, que haverá uma necessidade de nós, além de orarmos, jejuarmos. Vou dizer um caso. Quando os discípulos foram ali expulsar o demônio daquele homem, que Jesus chegou para os discípulos e falou assim: essa casta, essa espécie de demônios só sai por meio de oração e jejum. Haveria necessidade de um jejum ali. Jesus estava preparado. Antes de exercer o seu ministério, ele fez um jejum extraordinário de 40 dias. Ficou sem comer e sem beber. Só quem fez isso foi Jesus e Moisés. E aqui, amados, é um dos motivos também que eu jejuo, mas principalmente eu jejuo para buscar a Deus e para enfraquecer a minha carne. Nossa carne, muitas vezes, a Bíblia fala no livro de Gálatas, meu amado, que a nossa carne milita, luta contra o nosso espírito. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Nossa carne. O inimigo das nossas almas é Satanás? Sim, mas há uma guerra constante que eu enfrento, diária, contra a minha própria carne. A minha carne não quer buscar a Deus. A nossa carne não deseja buscar a Deus. A nossa carne, a carne do ser humano, deseja se afastar de Deus, deseja desobedecer a Deus, desde lá do Gênesis, desde lá do princípio. Quando o Senhor pediu algo a Adão e Eva, e o que foi que aconteceu? Desobediência. E quando eu jejuo, eu enfraqueço a minha carne. Quando eu jejuo, haverá necessidade, como eu já falei, de causas impossíveis, em que nós precisaremos sim de jejuar e deveremos jejuar.
Esté, por exemplo, no Velho Testamento existem muitas situações. Muitos servos de Deus que jejuaram. Um exemplo deles é Esté. Esté jejuou para salvar o povo. No início dessa pandemia, quanto jejum a igreja brasileira não fez em prol da nação? Em prol do povo, por causa do Covid-19. Esté 4,16 diz: vai e reúna todos os judeus de Suzã, e todos vocês jejuem por mim e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. Amados, mesmo sendo contra a lei, ela estava fazendo algo extremamente perigoso para si mesma. Ela corria risco de morte. Mas ela entendeu, ela compreendeu que o que ela deveria fazer? Jejuar. Ela deveria ser disciplinada espiritualmente e ela não deveria ir de qualquer jeito. Ela deveria ir preparada. E existem coisas que só o preparo do jejum nos dá. A disciplina espiritual, querido, ela gera benefícios para nós. Maravilhosos que eu vou falar daqui a pouco. Por que é importante as disciplinas espirituais? Qual a importância de eu ser disciplinada, de você ser disciplinado espiritualmente? Esté disse, mesmo sendo contra a lei, se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Quer dizer, a situação era difícil e a situação era perigosa. Mas ela não foi de qualquer jeito. Ela foi disciplinada. Ela se exercitou espiritualmente através da oração, através do jejum. E ela foi preparada. Nós precisamos estar preparados, irmãos. A Bíblia diz, ai daquele que pensa que está de pé. Você que pensa que está de pé, cuide para que você não caia. Quantos já caíram? E eu fico olhando para o meu irmão que caiu. Eu disse, eu? Caio nada. A Bíblia diz, você, eu, vocês todos, que pensam que estão de pé, cuidem. O que é que você pensa? Que o Senhor estava falando conosco sobre esse cuidado. Disciplina espiritual, vigilância. Bíblia, palavra de Deus, oração, comunhão com Deus, jejum. Porque o dia mal vem, porque a dificuldade vem, porque a tentação vem. Porque a apostasia vem. Porque o esfriamento do amor está aí. E eu tenho um alvo, meu irmão, você tem um alvo. Nosso alvo é chegar no céu. A Bíblia diz, aquele que vencer, então será um vencedor. Você acha que quem vence, estando em um percurso, em uma jornada de corrida, quantos obstáculos ele não vence para poder chegar lá no pódio? Ele vence o cansaço, ele vence a sede, ele vence a fome. Ele vence ele mesmo. Ai, não vou aguentar mais não. Vou parar por aqui. Não aguento mais não, né? Ali o subconsciente, o consciente, sei lá o que a pessoa às vezes até perde. O consciente, né? Perde ali a consciência. Não entendo mais nada. Não sei mais de nada. Preparo. Você acha que um atleta vai de qualquer jeito enfrentar uma corrida? Enfrentar uma maratona? Ei, nós estamos em uma maratona, nós estamos em uma jornada para chegarmos ao céu. E nessa jornada nós precisamos ser disciplinados espiritualmente. Mudar a nossa conduta para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio bem-estar. Bíblia, oração,
Jejum. A adoração. Eu quero falar para você sobre a adoração. Eu quero falar para você sobre o louvor. A Bíblia fala, por que eu pedi para os meninos do louvor ficarem? Porque eu amo o louvor. Porque a Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores. Salmo 150 diz, louvem a Deus. E aí fala todo tipo de instrumento que a gente deve louvar a Deus. Adoração a Deus. Ali na presença do Senhor. Cantar louvores a Deus. Salmo 95 diz, cante a Deus um cântico novo. Com os mesmos louvores eu vou cantar a Deus algo novo. Todos os dias. Quanto tempo faz que você não coloca louvor na sua casa? Quanto tempo faz que você não enche seu celular de uma playlist só de adoração a Deus, quando a palavra de Deus diz, ao Senhor adorarás? O que você acha? O que você acha que significa a palavra adoração? Será que é só na questão de eu me prostrar diante dele, de eu me ajoelhar? Adorar também é sair da minha boca expressões de louvores ao meu Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Se você encher o seu coração de músicas seculares, de músicas profanas, que levam o homem a se embriagar, que levam o homem até um pensamento de adulterar, como muitas músicas estão espalhadas aí em todo o mundo. A pessoa de repente está com uma ansiedade e ouve determinada música, sai do quadro de ansiedade, passa para a depressão, daqui a pouco vai para um suicídio. De tanta opressão maligna. Uma decepção amorosa. Sabe como é que a gente resolve? Nos pés do Senhor, adorando ao Senhor. E ali o Senhor chega com o seu bálsamo. E não a gente ficar lá com aquelas músicas de ruedeira. Sabe? Com as músicas de ruedeira. Com as músicas de... Como é que chama? Me falhou agora a memória. Aquele que diz que é... Me falhou a memória. Sofrência. O próprio nome já diz sofrência. Gente, o que é que eu quero escutando sofrência? Seu desejo é sofrer? Porque o meu mesmo, sinceramente, eu passo por luta aqui nessa terra. O próprio Jesus diz, minha filha, você vai ter dificuldade, mas se anime porque eu já venci o mundo. Mas não é por causa disso que agora eu vou procurar sofrência para mim. Eu? Não é isso que Jesus me ensina na palavra, não. Queridos, adoração. O louvor liberta, amados, a cultura celestial na terra. Quem você quer ser? Eu desejo ser alguém que trará a cultura celestial para essa terra. Isso é avivamento sustentável. Trazer a cultura celestial aqui para essa terra. Esse é o meu intuito, esse é o meu desejo, essa é a minha vontade. Isso é porque eu estou aqui. Isso é o que eu aprendi. Cultura celestial na terra. Eu não negocio os meus princípios. Eu não negocio os meus valores. Meu negócio é com Deus. Eu sou cidadã do céu. Eu sou cidadã dessa terra. Estou passando uma chuva um tempo aqui. Meu negócio é com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Versículo 11. Isaías 14, 11 diz assim: derribada está na cova a tua soberba e também o som da tua harpa. Tem tradução que diz, o som de sua música. Da mesma forma, preste bem atenção, que o Senhor levanta servos de Deus
para falar sobre o amor de Jesus. O amor de um homem para com a mulher. Você acha que porque Deus levantou, por exemplo, Cassiano e Jairinho, Aline Barros e tantos outros só para escrever ali músicas românticas? Sábado que vem, se o Senhor permitir, nós teremos aqui a live Casados para Sempre, só com músicas românticas, a maioria da live. Você acha o porquê? Será que isso tem um significado e Deus levantou eles por acaso? Só para ter uma música gospel que eu ache bonita e pronto. Está resolvido. Da mesma forma que Deus levantou os seus servos, querido. Satanás, a Bíblia fala, derribado está na cova a tua soberba e também o som da sua música. Eu conheço um louvor muito antigo que diz, do grupo Koinonia de Louvor. Esse louvor nunca saiu da minha mente, falando sobre a harpa enganadora de Satanás, quer dizer, o som da sua música. Que leva a gente a se suicidar, que leva a gente a beber, que leva a gente a adulterar, que leva a gente a ficar oprimido, que leva a gente a ficar em depressão, que leva a gente a descer até o chão e praticar a sensualidade condenável a Deus. 1 Coríntios 6:18. Irmãos, ou então nós vamos rasgar a Bíblia. E diz o louvor, derribada está na cova a soberba do inimigo e também o som de sua música, sua harpa enganadora e suas composições mentirosas. Composições. Há pessoas que compõem para Deus, as pessoas que compõem para Satanás. Isso é um fato. Eu não posso deixar de crer nisso. Existem as composições para Deus e existem as composições para Satanás, com o intuito que Satanás use aquela composição para que essa terra vire um inferninho. Disciplina espiritual, louvor, adoração. Depois você não sabe porque está fraco na fé. Qual é a playlist do teu celular? Só música secular o tempo todo? Querido, eu quero te dizer, infelizmente, tua mente vai se encher de tudo que não presta. E a tua boca, daqui a pouco, está falando que o teu coração e o teu espírito, a tua carne, melhor dizendo, está sendo alimentada. Por que é importante eu ter as disciplinas espirituais? Comunhão com Deus. Preparo espiritual. As disciplinas espirituais nos preparam espiritualmente. Quando a gente está preparado, essas disciplinas, elas nos preparam espiritualmente. Às vezes acontece uma coisa com você durante o dia que você está preparado ali, ó. Na palavra, Jesus já te falou na palavra. Por que é importante comunhão com Deus, preparo espiritual? Por que é importante? As disciplinas nos move espiritualmente e nos tira do comodismo. Você está acomodado em jejuar, jejuou no primeiro mês que você aceitou Jesus, no primeiro ano. Depois, nunca mais. Volta, meu amado. Volta. Coisa mais linda é a gente voltar, igual o filho pródigo. Volta, meu querido. Nos liberta de um ciclo de inconstância. As disciplinas espirituais, elas nos libertam de um ciclo de inconstância. Você é disciplinado no seu dia a dia? Por exemplo, com a sua higiene bucal? Como essa disciplina com a nossa higiene bucal? Acordo de manhã, escovo meu dente. Tomo café, espero um pouquinho, escovo de novo meu dente. Depois do almoço, escovo meu dente. Depois do jantar, escovo meu dente. Antes de dormir, escovo meu dente. Cada vez que eu como doce, escovo meu dente. Isso é uma disciplina. Porque senão, seu dente vai começar a encher de cárie, ficar fragilizado.
E por aí vai. Isso é uma disciplina. Disciplina espiritual nos liberta de um ciclo de inconstância. A disciplina espiritual nos conduz à excelência, igual Daniel foi conduzido. Daniel, ele tinha uma disciplina espiritual. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia. Ele era um jovem da palavra e ele jejuava. Daniel 1:8. Ele decidiu não comer das iguarias do rei. Ele decidiu fazer um jejum por um tempo só de salada de fruta. E não era para ele ficar magro, não. Era para ele não se contaminar com as iguarias do rei. A Bíblia fala, Daniel 5:12a. Sabe o que é que diz? Porquanto se achou em Daniel um espírito excelente. A disciplina espiritual nos leva à excelência. Por que é importante as disciplinas espirituais? Ela nos leva, ela nos conduz à excelência. Como posso cumprir essas disciplinas de um modo prático? Pastora, me fale aí. Como é que eu posso cumprir essas disciplinas de um modo fácil? Eu tenho facilidade em orar, mas eu não tenho facilidade em ler a Bíblia. Eu não tenho facilidade em jejuar. Eu tenho facilidade em adorar, em louvar a Deus, mas eu não tenho facilidade. Eu passo o dia todo adorando. Pode colocar aqui um louvor, que eu passo o dia todinho adorando, o dia todo louvando, adorando a Deus, dou tanto glória, a minha comunhão com Deus, meu momento com Deus, mas eu não tenho facilidade para ler a Bíblia, para jejuar, para orar. Amados, como posso cumprir essas disciplinas de um modo prático? Primeiro, tenha isso como prioridade. Tem uma frase que está sendo famosa nos dias de hoje, em que eu estou amando. Isso não é regra. Para mim, falou muito. Sem Bíblia não tem café. Eu gosto tanto de café. Café é a minha bebida preferida, depois da água. Mas a água, eu ainda gosto mais do café. Porque eu gosto mais do sabor do café. A água eu bebo muita. Eu gosto também. Mas o café para mim ainda é saboroso, mais saboroso do que a água. E eu estou amando, porque isso me lembra. Sabe o que é que me lembra essa frase? Sabe o que é que fala comigo? Sem Bíblia não tem café. Eu lembro que eu gosto muito do café. E aí, quando eu acordo, que eu fico, vou logo tomar café, porque eu amo, porque vai ter, se não tiver outra coisa, mas tem aquele cafezinho preto ali. Eu sou uma nordestina nata, por esse lado. Mas aí, sem Bíblia, não tem café, eu fico me lembrando quanto eu gosto do café. E quanto será que eu gosto da Bíblia? O que eu daria prioridade? Se eu só tivesse as duas coisas, o que eu daria prioridade? O que é mais importante para mim? A Bíblia, a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, as suas diretrizes, o seu consolo, o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Ou aquele café que se torna perecível. Como posso? Prioridade, meu querido. Coloque isso na sua vida como prioridade. Qual é a sua prioridade? Eu acordo, vou logo correr. Nada contra. Mas aí a Bíblia você deixa lá para a última hora do dia. Aí na última hora do dia, além de você dar para Deus o pior, sabe o que é que acontece? Se for igual a mim, eu estou só o pito. Casa para arrumar, almoço por fazer, roupa para organizar, filhos, um pequeno que toma o nosso tempo. Outras coisas que eu tenho no meu ministério. À noite a gente está cansada. Vou dar o pior a Deus. Sem falar que é começar a ler e o sono bater. Talvez você seja diferente. Glória a Deus. Mas existem as pessoas, que têm esse problema. Se você faz nessa hora, louvado seja Deus. Mas o que eu estou falando aqui é
Tenha isso como prioridade. Aí eu não leio hoje, não leio amanhã, não leio depois, não leio depois. Daqui um dia passei 5, 10 dias sem falar com Deus. Sem Deus falar comigo. Porque eu não coloquei aquilo como prioridade. Queridos, a comida, cubra a boca. Eu não consigo, pastor. A comida é o meu pecado. Amados, se tua mão direita pecar, começa em nome de Jesus. O negócio é começar. Prioridade. Aquilo que nós buscamos, nós valorizamos. Não já diz o pastor Nildinho? Aquilo que nós buscamos, nós valorizamos. Eu vejo, né? Quando tem os Black Fridays da vida. Tem gente que passa a madrugada todinha na internet para pegar uma promoção. Tem gente que acorda de 5 horas da manhã, nunca acordou, mas acorda de 5 horas da manhã para pegar uma barraca, colocar ali em frente da loja para ver se pega, né, ali um objeto de valor. Tem gente quando tem uma promoção, faz uma fila, que não é pequena não a fila, dá volta no quarteirão. Por quê? Porque aquilo é uma prioridade. O que nós buscamos é o que nós valorizamos. É como o pastor Nildinho fala, aquilo que nós buscamos é porque nós valorizamos. E aí, queridos, qual é a nossa motivação? Não faça por religiosidade. Não faça por obrigação. Tá certo? Não leia. Hoje é capítulo 15, 16, 17. Se você ler só um capítulo, mas se você fizer aquilo por amor, motivado pelo amor, eu vou fazer porque eu amo ao Senhor. Eu vou fazer em obediência ao Senhor, disciplinada. Eu vou mudar a minha conduta. Qual é a sua motivação? Que a nossa motivação seja o amor. Não seja a obrigatoriedade, não seja a religiosidade, que a nossa obrigação não seja igual ao farisaísmo. Vou orar aqui bem alto para o povo ver que eu estou orando e eu sou santa. Não. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, tenha lá o seu momento com Deus e Deus que vai te ver em secreto te ouvirá. Como posso cumprir essas disciplinas de um modo prático? Primeiro, prioridade. E segundo, por amor. Lembre-se do amor sacrificial de Jesus. Ele te amou, Ele me amou. Sejamos motivados pelo amor para exercermos as disciplinas espirituais. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, tá certo? Tem também os pedidos de oração, tá certo? Mas vamos orar. Enquanto eu estiver orando, eu vou já inserir nessa oração, pedido de oração, que a turma da mídia, chegou aí para a turma da mídia. Mas medite sobre isso, medite sobre essa mensagem nesse tempo de pandemia. Quantas coisas nós aprendemos nesse tempo de quarentena, não é verdade? Hoje eu cheguei aqui e encontrei a igreja bem arrumada. E já em casa eu estava numa felicidade grande. Por quê? Porque hoje nós íamos estar aqui normalzinho no púlpito. Ainda que esteja faltando uns integrantes do louvor. Mas nós íamos estar assim, né? Eles estão de máscaras, eu estou sem máscaras, mas nós estamos aqui. E brevemente eu creio que nós estaremos presencialmente, nem que seja, né, com a quantidade mínima de pessoas que nos é exigida e pedida pelo decreto, e nós iremos obedecer. Mas, amados, quantas coisas nós podemos aprender. Será que essa quarentena vai acabar e nós não aprenderemos nada? Será que essa quarentena foi para te desviar? Será que essa quarentena foi para te enfraquecer? Será que você viu os sinais, o qual Paulo aqui falou sobre uma apostasia no último tempo e você cedeu? Pratiquemos, meus amados, algo tão importante chamado disciplinas espirituais.